Sejam todos bem-vindos para a nossa Assembleia Geral Extraordinária número 2 de 2023. Hoje é dia 24 de maio de 2023 e são 20 horas e 15 minutos, então estamos com o quórum de 18 pessoas, portanto podemos iniciar nosso arranjo. Então, o convite deixou bem claro que era a ordem do dia era alterações no Estatuto Social, votação de novos membros para a diretoria e votação de suplentes para Conselho Fiscal e Conselho Administrativo. Com a data dia 24 de maio, primeira chamada às 8 horas e a segunda chamada às 20h15, ou seja, nós conseguimos atingir o quórum mínimo. Na data da convocação havia 27 associados, portanto 18 eram necessários. E a nossa ordem do dia ela vai sofrer uma pequena alteração, porque no decorrer dos dias o Conselho Fiscal ele precisa de mais tempo para se articular, então não vai haver votação do Conselho Fiscal. Mas nos próximos dias, então, esse arranjo vai ser feito. Mas toda alteração que precisa ser feita para isso acontecer vai ser explanada. Então eu vou passar aqui uma breve explanação do motivo dessa convocação. A cooperativa, desde que começou, ela é gerida por um grupo bem pequeno, né? Eram 6, né? Presidente, vice, secretário, diretor administrativo, diretor comercial e diretor operacional, e havia um suplente. Isso aí era o que o estatuto permitia, certo? Porém, nós tivemos uma saída de um membro do Conselho Administrativo alguns meses atrás, logo depois que a cooperativa foi formada. Essa vaga foi preenchida pelo suplente, que é o Zezinho, então nós ficamos sem suplente. Recentemente, por questão de força maior, o cooperado Cristiano, que era o diretor administrativo, ele precisou se ausentar, continua como cooperado, mas precisou se ausentar da diretoria devido aos compromissos seculares que ele tinha assumido no trabalho dele, que estavam impedindo ele de exercer a função. Ou seja, o que já estava apertado ficou mais apertado ainda, né? Então a gente cogitou de apresentar a toda a cooperativa uma alteração do estatuto para que pudéssemos acrescentar mais 3 membros na função de conselheiros. Então eles não seriam diretores, mas seriam conselheiros. Né? Para quê? Para participar nas votações das reuniões do Conselho Administrativo e opinar no dia a dia, poder ajudar na tomada de decisões para representar com maior quantidade, com maior transparência todos os outros membros, né? E isso também, essa ampliação também se daria no Conselho Fiscal, que pelo estatuto tinha apenas 3 membros e nenhum suplente. Agora a gente está pedindo alteração para que fiquem 3 membros e 2 suplentes. Então eu vou ler na íntegra aqui, para que fique registrado, a alteração literal, né, que vai ser feita no estatuto, para que todos possam ouvir com clareza. Então, isso aqui está sendo gravado, eu vou transmitir aqui, vou compartilhar a tela inteira e vou transferir aqui. As alterações serão as seguintes. O título 2, só um momento aqui, por favor. Tá. Eu só tenho um cabo aqui e aqui. Minha esposa saiu da reunião por falta de bateria ali. Agora ela já está entrando para ligar. Então tá, vamos seguir aqui. Então, a alteração. Então, a primeira é no título 3, órgãos da cooperativa. Todo mundo está conseguindo enxergar?
Sim, eu estou. Beleza. Então é no título 3, órgãos da cooperativa, capítulo 4, Conselho de Administração. A alteração é a seguinte: artigo 29. A cooperativa será administrada por um conselho de administração composto por até 9 membros efetivos e por um... Aqui é 2, desculpa, eu vou até alterar aqui na hora. 2 membros... Esqueci dessa alteraçãozinha. Por 2 membros suplentes. Todos associados em pleno uso de seus direitos, eleitos para um mandato de 4 anos, sendo que cada mandato a renovação obrigatória de 1/3 dos membros. Ou seja, hoje não é um dia de votação da chapa. Por quê? Porque a eleição já foi feita lá atrás, né? E o estatuto ele permite que seja feita uma nova eleição somente quando é dissolvido o conselho com menos de 50%. Então, se tivesse dissolvido, saído 4 pessoas, por exemplo, daí teria que fazer uma nova votação. Mas não foi o caso, saiu uma pessoa só, né? Bom, então aqui são os cargos, né, que a gente está propondo. O Conselho de Administração será constituído dos seguintes cargos: presidente, vice, secretário, diretor administrativo, diretor operacional, diretor comercial, conselheiros, primeiro conselheiro, segundo conselheiro, terceiro conselheiro e 2 suplentes, primeiro suplente do Conselho Administrativo e segundo suplente do Conselho Administrativo. A outra alteração é a do Conselho Fiscal, que apenas muda a quantidade aqui no parágrafo. A administração será fiscalizada assídua e minuciosamente por um Conselho Fiscal constituído por 3 membros efetivos e 2 membros suplentes. Todos os associados eleitos anualmente pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição de 1/3 dos seus componentes. Então isso que foi explicado, né, que hoje não vai ser feita a votação desses membros, porque precisa ser feita uma articulação para quem vai compor esses membros, né, inclusive até por uma questão de ética, né, nós que estamos na diretoria não podemos formar uma chapa para fiscalizar a gente, né, então isso aí tem que partir do resto da cooperativa. A Cláudia gostaria de se pronunciar? Era só que eu estou querendo me lembrar aqui da primeira versão, o Conselho Fiscal é um ano também, é um ano só, eu pensei que ele acompanhava o tempo da chapa. Eu não estou atento a esse detalhe, se você puder conferir, mas esse assunto não foi alterado. Qualquer outra vírgula que tenha no estatuto não foi alterada, somente esse material aqui que a gente vai dispor lá a cópia depois no grupo de anúncios, caso seja aprovado, né? Então, só mostrando aqui para vocês, né, a alteração. Então, eu vou chamar então o Gabriel para conduzir a votação, né? Vamos contar aí o número de votos que a gente precisa. Se temos aqui, precisamos de metade, né? Metade mais um desse quórum para ser aprovado. Então, dos 19 que tem aqui agora, então nós precisamos aí uma votação da metade mais um para podermos aprovar essa mudança. Aí depois nós vamos passar para a segunda etapa e final da reunião, que é apresentar os membros que a gente está convidando, né? Caso for aprovada a mudança, então a gente vai mostrar para todos os membros que a gente convidou para essa chapa, para essa diretoria, e assim daí vamos pedir uma nova votação para pedir a aprovação de todos, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não, da minha parte não. Então, vou pedir para o Gabriel, por favor, colocar em votação essa alteração da quantidade de membros do conselho e fazer a contagem, por favor. Vamos lá, seu Heraldo, por favor. Heraldo? Desculpa, a favor. João Batista.
O João tá no mudo também, eu acho. A favor, só a favor. Certo. Luiz Ricardo, Sou a favor. Emerson, A favor. Milena, A favor. Robinson, Favor. Tânia, Favor. eu sou a favor, Gilmar, A favor. João Pedro, A favor. Vanessa, Acho que ela não conseguiu ligar ainda. Zezinho, Ela caiu. Favorável. Jefferson, Favorável. Cíntia, Favor. Cláudia, A favor. Júlio, Favor. Jareta, Sim, concordo. Dávila, A favor. Neidiane. A favor. Certo. Certo. Agradecer a todos. Agora vamos passar para a apresentação dos nomes. Deixa eu ver aqui. Então vou chamar aqui a primeira, só para explicar como é que estava, né? Então a gente tinha essa configuração aqui. Tá vendo a tela? Sim. Sim. Então, esse era o conselho administrativo até hoje, né? O presidente, vice, secretário, o diretor administrativo estava fora, né? Quem tá cobrindo o serviço dele, toda a tarefa aí, nesses últimos 40 dias, é a Cláudia. A Super Cláudia. A dona Cláudia aí tá segurando as pontas. E daí o diretor operacional, o João, e o Zezinho de diretor comercial, e nós estávamos sem suplente, né? Sem suplente, essa configuração que a gente tinha até hoje. Agora a gente está propondo essa configuração aqui, né? Então continua, né? O mesmo cargo, Emerson, Ana Cláudia, secretário, Gabriel, o João. A gente está sugerindo então a dona Tânia para diretor administrativo, o primeiro conselheiro, o Gilmar, o segundo, o seu João Oliveira, o terceiro, o seu Ubiratã, a primeira suplente do Conselho Administrativo, a Milena Souza, e a segunda, a Dávila. Daí, deixar um pouquinho aí para vocês verem bastante os números, né? E os números não, os nomes. E daí vamos pedir a votação. Podemos fazer a votação. Alguém tem alguma dúvida sobre algum nome? Rafael? Boa noite, pessoal. Deixa eu ver minha câmera aqui. Na verdade... Não, opa, peraí que eu tô abrindo o lugar errado. Meu Deus, é tanta coisa. Aqui. Boa noite para todo mundo. Eu não sei, a gente iria aprovar agora esses novos nomes, é isso? Isso. Primeiro houve uma votação para alterar. Sim, isso sim. Não, é só para... É que a única dúvida que eu fiquei é que, mais para a gente conhecer também esse pessoal, né, novo que vai entrar, que eu confesso que eu não lembro, né, desses nomes, assim, e aí, gente, pelo amor de Deus, não é uma crítica a ninguém, mas realmente conhecer currículo, né, também de que forma estão trabalhando, só para a gente também ter um conhecimento maior, né, dos nossos próprios também cooperados, assim, e que também que vão entrar nesses cargos, né, acho que é interessante também
a gente ter isso. Eu até estava procurando aqui nos grupos aqui, eu vi que até alguns até não tinham se manifestado nos grupos ainda também, pelo menos os que eu estou aqui, né? Então, acho que é bacana a gente ter esse alinhamento também para deixar registrado aqui, né? Certo. Cidade, aquela coisa, enfim, currículo, até para a gente se entender dessa forma. Sobre essa situação, Rafael, vou te explicar assim, o que a gente pensou a nível de conselho antes de fazer tanto a solicitação da alteração quanto o convite, né? Então a gente entendeu que não se trataria de uma, digamos assim, de uma eleição, né? E sim de um convite para completar as vagas faltantes, né? Então isso se tornou um ato administrativo, a gente entendeu como um ato administrativo de convidar essas pessoas para essa ação, certo? Por isso que assim, não foi uma questão de, por exemplo, se fosse um outro caso, né, seria lançado as vagas, daí todos os candidatos, né, que quisessem, né, mas daí seria uma chapa, uma formação para uma chapa de uma eleição. E não é um complemento de uma chapa que já está em andamento gerenciando, né? Então foi nesse sentido que foi tomada essa decisão, digamos assim, de não ser por candidatura, né, e sim por convite. Então foi uma decisão administrativa, né? Sim, não, mas a questão nem é tanto pelo convite, né? Eu já ia completar aqui, né, Cláudia, que eu acho válido. Isso que o Jareta falou, eu já ia falar, que era bacana, né, quem está entrando agora se apresentar para os demais cooperados, né, tanto é que eu ia sinalizar, para se apresentar, porque são pessoas que são novas, algumas são novas, né, que é o caso da Dona Tânia, o Biratã que entrou faz pouco tempo, Milena, Dávila, que são da suplência. Então é bom aproveitar que está todo mundo aqui para se apresentar, falar com que trabalha, né, essas experiências passadas, para que a gente se conhecesse melhor, né, porque a cooperativa ela deu uma mudada assim considerável, né, entrou muita gente, nós éramos 21, ficamos em 17 dos sócios fundadores e hoje nós somos 30, então tem muita gente nova, então eu acho super válido o que o Giarita está falando desses novos, a Tânia, os novos 3 conselheiros e as suplentes se apresentarem para que os demais possam conhecer, é muito válido. Quem começa? Posso começar? Abrindo a fila, Dona Tânia. Para quem não me conhece, eu sou a Tânia, eu sou a esposa do Gilmar. Em relação à minha formação é eminentemente administrativa. Eu trabalhei muitos anos na área administrativa e nos últimos anos eu tenho me dedicado a realmente o que foi a minha paixão, o que sempre foi minha paixão, que é a cozinha. Mas independente disso, eu trabalho paralelamente na área administrativa por conta e espero, de fato, poder contribuir com a cooperativa e acho que isso é uma via de mão dupla. Eu contribuo, as pessoas contribuem comigo, eu contribuo com as pessoas e assim por diante. Não sei mais o que dizer, eu moro aqui em Santa Catarina, estou à disposição para questionamentos e visitas, e é isso. Mais alguma questão? Maravilha, Tânia, prazer. Prazer, Tânia. Mais uma vez, seja bem-vinda, muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer também, Tânia, bem-vinda à cooperativa. O outro cargo, então, na sequência, né, todo mundo já conhece o Gilmar, daí depois tem o seu João, que também todo mundo já conhece, dispensa apresentações, daí o próximo cargo de suplente é da Dona Milena, né? Dona Milena aí que pode também... Pulou o Biratã, você pulou o Biratã, ele não está aí? Hoje, né? Ele não está. Talvez O Biratã não pôde vir. Mas assim, gente, o Biratã é uma pessoa que esteve com a gente desde o começo também, por motivo de força maior, ele precisou sair, mas aí depois que ele se estabilizou, resolveu as questões que ele tinha, ele manifestou, eu sempre em contato com ele. Ele está hoje atualmente como secretário adjunto da Secretaria de Indústria e Comércio aqui do Governo do Estado do Maranhão.
e ele manifestou o desejo de retornar à cooperativa, e a gente fez essa ponte e ele voltou. É uma pessoa valiosa, né, que tem muita experiência em cooperativa e muito conhecimento. Hoje mesmo nós já conversamos sobre novas possibilidades de novo projeto aí que ele está vendo para a gente. Então, assim, alguém que pode contribuir muito com a gente, e só ele não pôde vir, eu já falei no começo da reunião, né, porque que ele teve outra questão de força maior, mas ele vai estar conosco aí nas próximas. Certinho. Bom, eu sou Milena, eu sou engenheira eletricista, sou proprietária da MS Engenharia. A gente tem aí conhecido a cooperativa através do trabalho em parceria com a EPS, do Emerson, e ele me apresentou aí o ano passado a ideia da cooperativa, né? Então, assim, o que eu tenho de experiência para trazer é um pouco do que eu vivencio. A gente atualmente tem entregado projetos fotovoltaicos em 15 estados, graças a Deus. Então, além desses projetos, eu tenho muita experiência na área da perícia judicial. Eu sou perito judicial no Tribunal de Justiça do Maranhão, e a gente pega muitas ocorrências assim. Então, toda essa parte técnica, bastante técnica aí, de dúvidas, eu estou à disposição para dar conselhos e tudo mais, para vir agregar para a cooperativa, viu? Bem. Seja bem-vinda, Milena. Rapaz, se eu tivesse que chutar pela voz, eu diria que Milena é cearense. E se eu tivesse de especificar ainda mais, eu diria que ela é de Fortaleza. Tô certo ou tô errado? Tá errado. Maranhão. Poxa, muito parecido com o sotaque cearense. Imperatriz do Maranhão, aí, ó. Legal. A Leidiane levantou a mão aí. Só para conferir, a Milena, ela está se candidatando ou se colocando à disposição para o cargo de primeira suplente, é isso? Isso. Exatamente. Isso. Só isso, obrigada. E agora, por último, a Dávila. Não sei se ela caiu, se ela está aí. Mas eu vou falar aqui pela Dávila. Se ela não está aí, ela... Eu acho que a Leidiane levantou a mão ali antes, não? Eu acho que ela já falou, não foi? A Leidiane quer falar ainda? Perfeito. A Dávila, ela trabalha com marketing, que é uma área que a gente está expandindo dentro da cooperativa, através aí do departamento do Júlio, do Zezinho. E a Dávila, ela trabalha nesse departamento, ela é bastante ágil assim, nessa questão de redes sociais e tudo mais, e está trabalhando assim no departamento dela para estruturar essa parte para a gente partir de vez para as redes sociais. Se vocês notarem ali, a gente ainda não está nas redes sociais, né, mas está sendo feito um trabalho de estruturação que num prazo aí de 60 dias, agora não é mais 60, começou uns dias atrás, uns 45 dias deve estar surtindo bastante efeito. Mas enfim, eu queria saber se a dúvida do Giareta sobre... eu ainda... essa última é quem que é? Dávila. A Dávila, ela é do departamento de marketing, que pertence à diretoria do Zezinho. Dávila é nome ou sobrenome? É nome. Dávila Fernanda. Ah, tá. Dávila Fernanda. Isso também, pessoal, é uma coisa que eu já vim falando nas outras reuniões também. Acho que muita gente vai concordar. A gente se organizar nessa questão de quem são as pessoas, porque é muito comum a gente não se conhecer, né? E eu sei que eu também estive um pouco fora esses dias aí, mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar mais atualizado, né? Essa questão de assim, nome, sobrenome, cidade, eu não sei, mas é que marketing interno, né? Não é questão de marketing interno, mas é que eu não sei se alguns aqui talvez não chegaram a conhecer o Cristiano, e se ele assistir aqui ainda como, né, também como cooperado que ele é, em função ele teve que sair dos compromissos dele, mas ele é um cara que eu sempre gostei, porque ele assim, ele sempre
exige muita coisa, ele sempre pede, não, pessoal, mas o que é, por quê, de que forma, e se ele não está, eu às vezes eu faço esse trabalho não tão bem quanto ele, né, como é que funciona, mas por quê, pessoal, a gente tem que pensar isso, né, de uma forma sempre, o Emerson, né, o nosso presidente sempre fala isso, uma forma profissional, né, a nossa cooperativa, então, sempre cuidar dessas questões, né, de como que a gente se expõe, como que isso aqui vai ser gravado, vai ser também colocado no YouTube depois, então a gente sempre mantém isso porque, afinal de contas, é o nosso sorriso, né, a nossa forma de se apresentar, então sempre realmente cuidar, pessoas que entram no grupo, se apresentar também, né, nome, sobrenome, até para a gente poder gravar no celular, tem pessoas que fazem um bom tempo que eu não sei ainda, né, nome, sobrenome ali, e aí realmente fica complicado, então, mais uma vez, só reiterar, antes que a Cláudia, passar a palavra para a Cláudia, desculpa eu demorar ainda, mas é uma questão assim, acho que isso é a nossa organização interna, né, é para a gente se conhecer melhor, tá, então não é desconfiança nem nada, mas de certa forma é uma confiança que a gente tem que criar entre nós todos, e a única forma, a melhor forma é essa. E alonguei aqui, Cláudia, fica à vontade. Com certeza, Gilmar, Gilmar tá falando em mim aí, né, Tânia? Pode dizer. Gerita, isso é muito importante mesmo, é algo que a gente tem até que incentivar quando os novos cooperados adentram ao grupo, né, que a gente não tem incentivado na hora que adentram ao grupo se apresentar, falar um resumo da sua vida, da sua experiência, para se conhecer, né, é muito válido. Na dúvida, né, a gente, tanto é que nessa ideia, a gente atualizou a nossa planilha de cadastro, que está lá na RH, que é a nossa querida Leide, aí atualizou dos novos cooperados, com telefone, e-mail, de onde são, né, qualquer dúvida pode ir lá, com nome e sobrenome, assim, quando às vezes não conseguir, se estiver na dúvida de um contato, pode ir lá, que está o nome lá, está tudo atualizado já, está lá na pasta do RH, se não conseguir achar, é só acionar a nossa amiga Leide aí, que está coordenando essa parte, tá bom, gente? Mas é muito válido mesmo, é porque é quase raro a gente se ver, assim, todo mundo, né, que a gente está tão focado nos setoriais, que esse momento aqui é raro nos mensais, né, então é muito válido fazer essa atualização. E outra coisa, né, era pro Cristiano estar aqui, a gente ainda chamou ele, porque a gente entende muito o potencial e a importância que ele tem nas discussões, né. Então, a gente ainda queria ele no conselho ali, como terceiro conselheiro, para ele trazer essa visão crítica dele, que é muito significativa, mas infelizmente ele não aceitou. Até aí ele realmente não dá, gente. Eu falei, a gente tentou, né? Era uma visão sempre muito crítica e muito coerente, né? Então, por isso que eu reitero isso aqui, que sejamos todos, né, gente? Quanto mais a gente for crítico, é para a nossa organização, é para nossa... para essa engrenagem aqui funcionar melhor. Gerita, eu queria só reforçar isso que a Cláudia falou, assinar embaixo o que ela falou também, que você falou que é de grande importância, mas só lembrando que uma das coisas que faz a gente não estar em contato todos uns com os outros diretamente, é que exatamente por sermos uma quantidade um pouco maior, para a própria administração dos trabalhos, né, foi subdividido em vários grupos, né? Então, nem todo mundo está em todos os grupos, e isso faz com que a gente não se encontre constantemente, né? Quem está mais assim de frente, quem está no grupo da administração, que a gente tem reuniões com mais constantes, a gente se esbarra mais, quem está direto nos projetos de biogás, mas assim, então tem pessoas que a gente não tem esse encontro mais cotidiano, digamos assim, né? Mas eu acho que é interessante esse momento que a gente está aqui todo mundo junto agora, que é o momento que a gente pode não vamos dizer que é uma confraternização, né, porque estamos na reunião de trabalho, mas de qualquer modo a gente pode ter essa grata surpresa de conhecer pessoas novas, que vão trazendo sangue novo, né, como a Leidiane, que está fazendo um bom trabalho, a Dávila tem uma disposição incrível, cara. A Cíntia, a gente faz reuniões setoriais, né, e aí a gente vai se conhecendo assim, e o trabalho tem melhorado, tá ganhando um fluxo bem legal, e é isso, eu acho que a gente não se encontra mais vezes por isso, mas
vamos estar visitando os grupos para a gente estar se conhecendo melhor, que aí vai vendo as opiniões, as falas das pessoas. E é isso aí, vamos para frente que o trabalho está só melhorando e a tendência é melhorar mais para o nosso sucesso, que é o que nós todos queremos. Maravilha, gente. Então, vou tomar a dianteira aqui. Pedir permissão para o seu João, por favor, aguardar um pouquinho, para a gente avançar na votação. E daí depois a gente abre para comentários, para poder fazer o nosso tempo ser mais otimizado possível. Peço então que o Gabriel abra a votação. Vou deixar na tela os nomes. Novamente. Está com um pouco. Todo mundo está enxergando? Sim. Sim. Então pode iniciar, por favor, Gabriel. Vamos lá, seu Heraldo, por favor. Tá no mudo, seu Heraldo. Obrigado. Aprovado. Por mim está aprovado. Seu João. É aprovado. Luiz. Aprovado. Emerson. Aprovado. Milena. Aprovado. Robinson. Aprovado. Tânia. Sim, aprovado. Eu aprovo. Gilmar. Aprovo também. João Pedro. Aprovado. Vanessa. Aprovado. Zezinho. Aprovado. Jefferson. Aprovado. Cíntia. Aprovado. Cláudia. Júlio. Aprovado. Jareta. Aprovado. Dávila. Dávila, não te ouvi. Dávila ainda tá aí? Tá. Certo. Leidiane. Aprovado. Certo, obrigado, pessoal. Você aí, Emerson. Então, a gente encerrou aqui a votação. Vamos dar boas-vindas então a todos que foram aprovados nessa nova etapa da administração. Né? Muita coisa está acontecendo. Né? A gente viu ali que, pela apresentação que foi dada essa semana, os 4 itens ali que a gente está entrando no mercado com força. Né? E está se estruturando um material muito bom. E estão fazendo muitas reuniões com muitos clientes. Nunca teve um período de tanta intensidade, com tantas conversas, com tantos clientes, com tantos projetos em andamento. Né? Os bastidores aí da cooperativa estão a 1000, cheio de reuniões com clientes, com fornecedores. E estamos muito perto, se Deus quiser, de a gente ou chegar no nosso primeiro nível de gestor, ou na nossa primeira usina solar, forte. Mas tudo isso porque o trabalho de vocês está sendo muito bem realizado mesmo. Vou abrir aqui para os comentários finais, quem gostaria de... É que o seu João ficou na fila, depois falei Diane, depois eu. Não, eu já sanei a minha situação. É só para fortalecer, congratular com o que o Jareta falou, para a gente fortalecer. A cooperativa será forte, assim quanto os companheiros se considerar forte e imbuído com a luta, né? E vamos para frente. Parabéns. É isso aí, só isso aí que eu queria falar. Maravilha. Tem mais alguém que quer fazer algum comentário? Leidiane levantou a mão. Desculpa, levantei a mão sem querer. Pode prosseguir. Então eu vou encerrar aqui, né, a nossa... Eu levantei a mão também, mas é bem rápido, é só para um detalhe, porque o Júlio foi o único que não se apresentou, então só para ele dar uma breve apresentação também, daquela apresentação lá. Se ele ainda estiver aí, quiser...
Acho que eu me apresentei sim, mas posso me apresentar de novo, sem problema. Então, desculpa, eu não percebi. Eu sou o Júlio Nogueira, né? Não me apresentei hoje, mas eu já me apresentei Como abrir a câmera, Júlia? em reuniões passadas. Eu estou falando hoje mesmo, né? Com certeza. Um minuto. Oi, estão me vendo? Não, tá no meio do mato ainda. E agora? Pronto. Agora foi. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Júlio, tenho 38 anos, trabalho com a cibersegurança numa indústria farmacêutica, um grupo francês. Atualmente estou localizado aqui no interior de São Paulo, em Catanduva. Faço parte da equipe de marketing, né? E, bom, é isso. Minha intenção é de contribuir com os meus conhecimentos tecnológicos para a cooperativa, né? Futuramente também, uma vez que a gente tenha uma instalação, poder cobrir a parte de segurança cibernética das estruturas. E é isso. Estou à disposição para que tenha alguma dúvida, se precisarem sanar alguma questão de marketing, pode contar comigo. Obrigado, então, Júlio. Vamos encerrar. Vamos dar por encerrado, então, nossa Assembleia. Nossa Assembleia Geral Extraordinária, número 2 de 2023. E agradecer a todos pela presença, pelo apoio e vamos continuar. Beleza? Vou tirar aqui da gravação, então. Muito obrigado a todos. Simbora.